Fala, cambada de capitalistas malvadões, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje você vai aprender a virar um investidor casca-grossa, porque irá entender como investir diante de tantas incertezas. Aqui no Brasil nós temos até uma frase que diz o seguinte: no Brasil até o passado é incerto. Como que a gente vai fazer para investir se até o passado é incerto aqui no Brasil? Obviamente é um exagero essa frase, e a gente não pode ficar com complexo de vira-lata também, porque incertezas e crises acabam acontecendo no mundo inteiro. Então, se a gente olha a maior economia do mundo, há pouco tempo, 2008, nós tivemos a crise subprime. Então foi uma crise muito severa, várias pessoas acreditaram que era o fim do capitalismo. Mais recentemente, nós tivemos a própria pandemia, então todo mundo sentiu os efeitos da pandemia, a gente teve os lockdowns, isso acabou afetando a cadeia produtiva de diversos produtos, e quando a gente achou que havia superado a pandemia, houve o efeito das medidas que os governos adotaram para poder controlar a pandemia, né? Então a gente teve uma onda inflacionária, e com isso, ao mesmo tempo, a gente vê lá uma guerra da Rússia e da Ucrânia, que acaba afetando novamente a economia, né? Tanto na parte de grãos, na parte também de fornecimento de energia para a Europa, né? Porque a Europa consome boa parte da energia através de gás natural que é fornecido pela Rússia. E esse gás natural é canalizado pela Ucrânia. Então, a Europa acabou sendo afetada, gerou bastante inflação na Europa, isso acaba contaminando outras economias também. Agora, recentemente, nós temos um conflito do Hamas com Israel, e isso pode ter algum tipo de escalada, pode ter algum tipo de envolvimento com o Irã, que é um grande fornecedor de petróleo, e consequentemente os Estados Unidos vai se envolver de alguma forma. Então a gente percebe que o mundo é extremamente incerto na maior parte do tempo. Então como que a gente faz para investir diante disso? Fica comigo até o final do vídeo para entender todos os detalhes. Se você já é um investidor casca-grossa, já deixa um dedo like aí para fortalecer. Caso ainda não seja, é só apertar no botão de se inscrever aqui embaixo, tá? E ativar a notificação, obviamente. Primeiro ponto que você precisa compreender é que da natureza humana, a gente busca previsibilidade. Então, quando você tá lá na sua infância, né, os teus pais eles tentam deixar a tua vida o mais previsível possível. Você vai lá para a escolinha, você tem a previsibilidade que na tua lancheira lá vai ter um pãozinho lá, vai ter uma maçã, alguma coisa para que você coma, vai ter na tua lancheira. Então, sempre a gente tá buscando previsibilidade. Você tá lá na escola, você tem a tua carteira. Se alguém sentar na tua carteira, porra, você fica puto, né? Pô, a previsibilidade de eu saber que aquela cadeira ali é a minha, né? Sendo que não tem lugar marcado e tudo mais, né? Quando a gente vai escolher um emprego, a gente busca aquele emprego que a gente vai ter a maior estabilidade possível. Várias pessoas buscam um concurso público, né? Porque o concurso público vai trazer uma estabilidade maior. Para que tu seja mandado embora, tu precisa fazer uma baita de uma cagada. Então, todo mundo está buscando estabilidade, previsibilidade. O ser humano não gosta de instabilidade, né? Até mesmo no relacionamento. Ninguém casa com uma pessoa já planejando separar dela após 4 meses e ficar trocando. A pessoa busca alguém para ter uma estabilidade junto ali, né? Então a gente busca isso. E agora, quando a gente olha para os investimentos, a gente percebe que não existe previsibilidade, não importa qual investimento você for fazer. Então, se você vai investir em renda fixa, também existe um nível de imprevisibilidade. É óbvio que existem investimentos que são mais imprevisíveis, então geralmente o risco vai ser muito maior, e outros que você tem um maior nível de previsibilidade. Porém, a imprevisibilidade sempre existe. Então, dentro da renda fixa, a gente tem investimentos que são mais seguros, então a previsibilidade tem um nível muito maior. Porém, a gente pode ter investido em uma debênture da Americanas. Então, várias pessoas tinham lá a caixinha do Nubank, vou investir em renda fixa, quero ter uma alta previsibilidade. Deixou lá na caixinha do Nubank, só que o Nubank investia em debêntures da Americanas. Então, por falta de conhecimento, né, de saber que aquele investimento tem algum tipo de risco, por achar que simplesmente renda fixa rende algo fixo, não estou correndo risco. Americanas teve o balanço fraudado e esses debêntures ali acabaram corroendo o valor daquele investimento no Nubank, e as pessoas acabaram perdendo dinheiro com isso, né? Então a gente percebe que na renda fixa você também tem riscos. Ah, então eu vou investir em imóveis, porque imóvel só se valoriza. Não é bem assim que funciona. Se você vai lá e investe num imóvel, pagou lá 500 mil reais em um imóvel. Então, pô, imóvel só valoriza.
Passaram-se 3 anos, você coloca para vender por 600 mil reais. Cara, não aparece nenhum comprador. Ninguém quer comprar por 600 mil. Os caras vão lá e te oferecem 2 Toro mais 200 mil reais. Os caras te oferecem lá um terreno lá na puta que pariu, mais uma grana. Nunca os 600 mil reais. Né? Então você percebe que talvez você tenha comprado aquele imóvel por um preço acima do que ele vale. Isso acaba acontecendo muito e as pessoas não conseguem perceber que o imóvel também sofre oscilações de preço. Só que como você não tem uma liquidez grande na negociação de imóveis, né? Os imóveis não são negociados todos os dias. Pô, comprei um apartamento agora, no final do dia já vou vender o apartamento de novo e o cara que comprou já vai vender amanhã. E então, se a gente tivesse essa possibilidade, você veria uma oscilação de preço no mesmo imóvel. Mas se você compra um imóvel, você vende depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 5 anos. Não tem uma negociação acelerada como a gente tem na Bolsa de Valores. Então, essa liquidez que nós temos na Bolsa de Valores faz com que os ativos eles mostrem na tela para você de fato a oscilação de preço. Enquanto no investimento convencional que você faça num imóvel, você não vai ver isso. Essa é a diferença que você tem ali entre fundos imobiliários e um imóvel, tá? O imóvel ele também oscila de preço, só que você não tem esse imóvel na tela ali oscilando para falar, esse ativo aqui também oscila. Então entenda, todo investimento que você faz tem oscilação, tem imprevisibilidade, tá certo? E aí como que a gente faz para investir diante disso? Primeiro ponto é aceitar que eventos irão acontecer e esses eventos não estão no nosso controle. Então, essa é a chave primordial, é a gente não querer a previsibilidade com os investimentos, porque não existe previsibilidade com investimento. Você consegue ter investimentos mais previsíveis, porém, sempre há algum nível de imprevisibilidade. Então, você precisa construir uma carteira condizente com isso, tá? Alocar uma quantidade de dinheiro em ativos de forma bem diversificada para que você possa mitigar esse risco. Segundo ponto, entender que a volatilidade que você vê não é risco, e sim muitas vezes uma oportunidade. Então eu vejo que várias pessoas olham ali, investi em ações, as minhas ações caíram 10%, e a pessoa fica desesperada querendo vender porque ela não está acostumada com aquilo. As pessoas querem previsibilidade, a gente foi criado para ter previsibilidade, desde a nossa infância. A gente na faculdade buscou uma faculdade para poder ter um emprego com a maior estabilidade possível. Nosso relacionamento a gente quer ter a maior estabilidade possível. E quando a gente vai para os investimentos, a gente não tem o nosso controle total ali sobre a situação. Então a gente quer tomar uma decisão naquela hora. E aí a gente deixa o nosso emocional abalar as nossas decisões. E a gente não pode fazer isso, tá? Então o que acontece é, caiu 10%, você precisa ter consciência do motivo pelo qual você investiu. Estudou aquele ativo ali, você sabe o que aquela empresa faz, por que caiu? Você sabe justificar isso? Se a queda foi generalizada e os ativos ali que você tem na sua carteira não foram afetados, é um excelente momento para você comprar mais. E eu vejo que várias pessoas simplesmente vendem para poder acabar com aquela dor que ela está sentindo de ver uma queda. E isso é o maior erro que os investidores iniciantes acabam cometendo. Vender porque teve uma queda. E geralmente a pessoa comete esse erro por conta do terceiro motivo aqui que você precisa levar em consideração, que é uma exposição adequada aos ativos que você coloca na sua carteira. Então, geralmente, quem está começando não sabe fazer uma avaliação adequada e coloca uma exposição a mais do que deveria ter na sua carteira em renda variável, porque a renda variável é onde você vai ver, de fato, essas oscilações. Então, é necessário que você tenha uma exposição que te deixe tranquilo caso você veja alguma queda, porque quedas irão acontecer na sua carteira, tá? Sempre vai ter quedas. O mercado é assim. O mercado de renda variável varia para baixo e também para cima. Então, quando está subindo, maravilha. Agora, em algum momento vai ter alguma queda e você precisa ter isso em mente, mapeado isso, porque você vê, a gente tem vários conflitos, várias guerras, várias incertezas econômicas e elas não vão parar. Essa de Israel com o Hamas ali, que acabou afetando o mercado de alguma maneira, não vai ser a última. Não vai ser a última. Você vai investir durante aí 20, 30, 40, 50 anos. Você acha que vai acabar esse conflito ali
e agora o mundo é mil maravilhas, não tem mais problema nenhum. Não vai acontecer isso, tá? A gente percebe que incertezas acontecem, porém, no longo prazo, no médio prazo também, você percebe que as empresas acabam gerando um retorno acima da média, até mesmo de investimentos de renda fixa. Isso porque as empresas estão trabalhando para poder gerar valor para os seus clientes, tá? A gente não está investindo em algo abstrato, a gente está investindo num negócio real, e é isso que a gente precisa compreender. Se você tem uma empresa, você tem aquele negócio lá, então o mundo está rodando, mas a tua empresa está tocando e tu está preocupado ali em atender melhor o teu cliente, em criar um novo produto, em expandir o teu negócio. E é isso que as empresas estão fazendo ao mesmo tempo, independentemente do cenário. Então a gente precisa entender qual é a capacidade daquelas empresas de gerarem valor ao longo do tempo, independentemente do que acabe acontecendo. Em alguns momentos elas vão passar por alguma crise, algo que aconteça na economia vai afetar aquele setor de uma maneira mais severa, então aquela empresa vai acabar sofrendo mais naquele momento. Porém, da mesma forma, outra empresa pode se beneficiar com aquilo, com aquele cenário econômico. Então a gente precisa diversificar para que a gente possa colher frutos independentemente do que esteja acontecendo na economia, e isso acaba trazendo uma segurança muito maior para a gente, um conforto, né? E esse conforto ele vem com o conhecimento que você adquire. Não adianta você querer copiar a carteira que você vê no canal do YouTube, né? Ver uma dica quente, porque aí sim você vai estar exposto de uma maneira inadequada e vai ficar nervoso quando vê algum tipo de incerteza rolando. E aí quando você estuda, quando você compreende o que você está fazendo, você fica muito mais tranquilo, e eu te garanto, você vê uma queda na tua carteira, você vai querer investir mais, porque você sabe o que você está fazendo, tá? É assim que funciona. Então, o que a gente precisa fazer? Diversificar o nosso patrimônio de diversas formas. Então, entre classes de ativos, né? Então, tu não vai investir somente em ações, você vai investir também em renda fixa, você vai investir também em fundos imobiliários, a gente vai investir em várias classes de ativos. Você não vai investir somente no Brasil, porque se você deixa o seu dinheiro todo no Brasil, você fica exposto demais ao risco brasileiro. Então a gente precisa diversificar de forma global. O nosso dinheiro não deve ficar em um único lugar, em uma única economia. A gente tem que se expor em diversas economias. Então a gente vai ter ativos ligados a empresas da Europa, a gente vai ter a empresas nos Estados Unidos, né? Então a gente tem uma diversificação bastante grande proveniente de outros mercados. E também a gente precisa diversificar em relação aos riscos. Você não vai investir somente em ações, você também vai investir em fundos imobiliários, você vai investir em títulos do tesouro, você vai investir em títulos de empresas americanas, tá? Então, com isso, você vai ter uma diversificação interessante. É importante também que você tenha uma correlação negativa. Ou seja, o que é uma correlação negativa? É quando nós inserimos ativos na nossa carteira que eles se beneficiam de fatores distintos, tá? Uma empresa que tem a correlação positiva, isso quer dizer que os fatores macroeconômicos que afetam uma empresa afetam da mesma maneira as outras empresas da carteira. Então, a gente precisa buscar ativos descorrelacionados. Se uma empresa está se beneficiando muito, a outra não está. E tudo bem com isso, porque a partir do momento que acontecer algo que essa empresa aqui que está se beneficiando muito, ela se prejudique, essa empresa aqui ela pode se beneficiar, e isso traz uma estabilidade maior para a nossa carteira. Então, para a nossa visão de longo prazo, uma vez que os seres humanos precisam ter uma certa previsibilidade e estabilidade, isso dá um conforto maior para que a gente possa se manter investindo ao longo do tempo. E investindo ao longo do tempo, você vai colher os resultados. Outro ponto também importante para que você possa manter a tua sanidade ao longo da tua jornada é entrar com preço adequado. Não adianta você querer investir a qualquer preço, principalmente no início, tá? Por mais que os estudos mostrem que seja interessante a longo prazo, tá? Eu já trouxe várias vezes o estudo aqui para vocês do Buy the Dip e DCA, que mostra que se a gente investir todos os meses ali, não importando o preço, a gente vai colher um resultado interessante lá na frente. Porém, se a gente compra a qualquer preço, a tua probabilidade de ver uma queda mais acentuada
é muito maior, porque você vai estar comprando um ativo mais caro. Quando você vai comprar um carro, você olha a média de preço. Você não vai pagar um preço mais caro por um carro que está sendo negociado por um preço X, né? Então você vai comprar lá, sei lá, vai comprar um Gol. Pô, o Gol, a maior parte dos Gols ali negociados no mercado está na faixa de 50, 55 mil. Por que você vai pagar no mesmo modelo, do mesmo ano, mesma quilometragem, tudo a mesma coisa, vai pagar 80 mil reais? Você faria isso? Não tem por que fazer isso. Então, por que você vai comprar uma ação a qualquer preço? A gente precisa ter um nível adequado. Geralmente, buscar investir quando ela está próxima do seu preço justo ou até abaixo, né? Então, esse é o melhor cenário. Então, para isso, a gente tem vários indicadores, a gente tem a técnica de valuation através de desconto de fluxo de caixa, você pode fazer valuation também através dos múltiplos, né? Então, ao longo aqui dos vídeos, você vai entendendo como que funciona essa parte de análise mais aprofundada. Tá certo, pessoal? Seguinte, um aviso para vocês, o meu Instagram mudou, tá, pessoal? Meu Instagram agora é Felipe CNPI, então caso você não siga lá ainda, sai do vídeo, vai lá e se inscreve lá no meu Instagram, beleza? Mas antes disso, deixa um dedo like aqui para eu saber que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Caso não esteja inscrito, se inscreve aqui no canal. E agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.